você vendeu mais de 1 milhão de pares de calçados. Como é que foi isso para você? Constância são ações diárias de pequenas, ordinárias ações que transformam em extraordinário. Mas não adianta eu ter um selo do GPTW na parede da minha empresa se eu não tenho um selo de qualidade no coração do meu cliente. Desempenhe com grandeza. Não queira a grandeza das posições, mas desempenhe com grandeza a posição que você está. Olá, que prazer estar aqui para mais um episódio do Marketing Sem Cera Podcast. Um oferecimento de Elbio Ads, gestão estratégica de Google Ads desde 2003. Turma Comunicação, a turma certa para o marketing do seu negócio. Apoio TurmaCast, o espaço ideal para você tirar os seus projetos de audiovisual do papel, assim como eu que estou aqui produzindo o meu podcast no estúdio da TurmaCast. A empresa não é aquilo que ela diz que é em sua missão, nem aquilo que publica nas redes sociais. Ela é aquilo que faz repetidamente todos os dias. É na forma como enfrenta as dificuldades que demonstra sua resiliência. É nas pequenas decisões que ela revela suas verdadeiras intenções. É na consistência das suas atitudes que conquista confiança. E é quando deixa de copiar os outros que encontra sua própria identidade, sua originalidade. No fim das contas, empresas também desenvolvem uma personalidade, e talvez seja por isso que algumas inspiram confiança, enquanto outras apenas tentam parecer confiáveis. Resiliência, intenção, consistência e originalidade. Para conversar sobre esses atributos, eu trouxe alguém que transformou 4 virtudes humanas em uma filosofia de vida e de negócios. Autor dos livros O Poder da Conexão e o Significado de Ser Rico, o Rico Machado acredita que resiliência, intenção, constância e originalidade são muito mais do que características pessoais. São os pilares para construir relacionamentos verdadeiros e resultados duradouros. Rico Machado, que prazer ter você aqui comigo. Uau, essa apresentação até me emociona, né, Edson? O prazer é meu. Mas foi realmente pensando no Rico, né? Legal. Que você já vai falar sobre isso. O Rico, ele é escritor, palestrante, especialista em desenvolvimento de relacionamentos e vendas, além de conselheiro, membro do Board Academy, né? Sim. Você comentou comigo que você já está... Me formei agora. Já se formou, legal. E um eterno apaixonado pela nossa querida Edmarisa. Eterno apaixonado. Sempre fala dela em todas as suas palestras, porque eu já assisti suas palestras. Que legal. Bom demais ver você aqui comigo, viu? Emocionante essa apresentação, Edson. Eu digo que Deus presenteia a gente com conexões eternas. Eu concordo, porque eu estou me sentindo presenteado por Deus por você estar aqui hoje. E assim como a nossa conexão é uma dessas conexões eternas. Isso, falando em conexão, né? Esses aqui são os livros dele, né? Esse aqui é o meu livro, Fernando Moura. Você ficou bravo comigo da última vez, tá aqui, eu prometi que eu ia apresentar o meu livro aqui também. Então, o Rico vai falar também sobre esses livros. Mas assim, eu queria saber uma coisa, Rico. Rico Machado, você já nasceu rico, então? Já nasci rico. Eu nasci rico porque quase morri, eu e minha mãe, no meu nascimento. Ah, é? E minha mãe teve uma parada cardíaca, foi ressuscitada e foi um desafio já nascer. Então, a vida é uma riqueza, né? E eu vivo ela todos os dias como se fosse único. A vida é um presente, então eu vivo o presente. Ontem eu estava vendo um texto sobre se você traz as dificuldades do passado para o presente, você perde energia com dois assuntos. Com o passado, com as memórias e com o que você está desenvolvendo no presente. Então isso cansa. Então a melhor coisa é desenvolver o presente com as ferramentas que você aprendeu no passado e olhando na expectativa do futuro, né, Edson? Com certeza. Agora, me fala, Rico, assim, rapidamente, porque eu quero abordar
eu tomei a liberdade de estruturar Muito bom. esse podcast com base realmente nessa sigla RICO, né, de resiliência, intenção, constância e originalidade. Mas eu queria primeiro fazer uma perguntinha para você, que eu sei que está na sua veia essa coisa do calçado, né? Você vendeu mais de 1 milhão de pares de calçados. Como é que foi isso para você? Mais de 1 milhão de pares de calçados premium. Sim. Porque assim... Isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. Aí era mais de... Hoje, custos assim maiores do que $50 por par de sapato. Então, até para os Estados Unidos eu vendi certa vez, porque o meu inglês não era... Hoje está melhor, mas meu inglês não era tão forte. E entrou um pai e uma filha, dono de uma rede de loja americana, no momento que não tinha ninguém mais para vender no stand, que eu sempre ficava, né? O stand, as fábricas de sapato são de Jaú, de Franca, do Rio Grande do Sul, e como eu morava em Sorocaba, morava em Itu, o que acontece? Eu era o último a sair, porque eu estava perto da cidade, então eu encaixotava o caminhão, levava no caminhão, né? Fazia aquele backstage também. E nesse momento, todo mundo já tinha ido embora, chegou esse senhor com a filha. Eu costumo dizer que a minha intenção de vender para ele foi a comunicação, não foi intencional em inglês, mas foi intencional no calçadez. Uhum. Ele sabia falar a língua, eu sabia o que ele queria, e o marketing, né, a venda é ouvir o cliente. Então eu consegui entender o que ele queria e vendi 15 mil pares em 2 horas ali com eles, foi muito interessante. Aí, na hora que ele saiu, ele falou, "Your English is very strong." Eu falei, puxa, interessante, né? É super, né? E a venda de 1 milhão de pares de sapato, Edson, ela vem com constância, né? Uhum. Foram 20 anos vendendo a cada semana 1.000 pares de sapato. São 50 semanas em média por ano, 20 anos, 1.000 pares por semana. Mas 1.000 pares de trabalhar, de ouvir o cliente, de saber posicionamento de marca, onde eu vou vender, na cidade que eu vou vender, para qual cliente eu vou vender. Eu vendia muito para um cliente da cidade para gerar uma exclusividade, e esse meu cliente virava meu parceiro. Uhum. Então, assim, teve muitas fábricas que eu entrei, quando eu entrei na fábrica, eu era a 14ª região do país, onde só tinha 14 regiões. Em 6 meses, eu era a 6ª região do país. Até chegar 1 ano e meio, eu era a 1ª ou 2ª, porque eu perdia, às vezes, para São Paulo, porque São Paulo vende para grandes redes no Brasil inteiro. Lá é o quartel-general das lojas que tem no Brasil inteiro. Mas muitas vezes ganhei até de São Paulo, e eu lembro o Paulinho Ferrucci foi uma dessas pessoas que me ligava, Rico, você ganhou de São Paulo. E era muito interessante. Que legal, isso. Que legal. Foi muito Então, bom. Eu tenho certeza que você vai dar uma aula de marketing aqui pra gente. E com certeza marketing sem cera, porque eu te conheço muito bem. Poxa. E eu sei que você é sem cera. Nesse conceito de marketing sem cera, a gente defende que as empresas não podem esconder os seus erros por trás de uma propaganda, ou pelo menos não devem dar continuidade a isso se um dia fizeram isso. Você acredita que a verdadeira resiliência, e vamos começar pelo resiliência, né, pelo R do rico, né? A resiliência empresarial, ela começa quando a empresa assume seus erros. O que você acha desse conceito de ser sincera realmente na raiz? A resiliência, ela não pressupõe perfeição. Ela pressupõe aquilo que você faz com o erro que você comete. Você pode aprender com os erros. Venda, por exemplo, é uma expectativa. Eu estou comprando tal coisa, eu tenho expectativa que aquele produto vai me atender. E se aquele produto não me atender, aquilo que eu faço com o meu cliente depois da venda é o que faz a resiliência valer. Eu vejo que muitas empresas, hoje eu gosto da Real Padaria, vou fazer um marketing aqui gratuito. Fica à vontade. Eles não mudam o atendimento, eles não mudam a receita. E hoje a gente vê muito no ramo alimentício mudança de receita. Agora, esses dias eu estava vendo um chocolate lá, sabor chocolate.
Então, assim, quando você rouba um ingrediente do cliente, você está tirando dele a felicidade de provar aquele seu produto de forma maravilhosa que ele sentia antigamente. Eu sinto muito quando o produto mudou. E parece que as fábricas não sentem isso, as empresas não sentem isso. Então elas não estão preocupadas, não vou dizer todas, elas não estão preocupadas com aquilo que ouvia o cliente. Então o marketing com cera não ouve o cliente. Porque na verdade ela não mostra a essência dela. A essência dela é lucro, praticamente. Agora, quando você ouve o cliente e faz o cliente não pergunta sobre o preço, ele quer a experiência. Então, a expectativa tem que estar alinhada à experiência do pós-venda, à experiência daquilo que ele vai sentir consumindo aquele produto. Pode ser alimento, pode ser um produto, um carro, qualquer outra coisa, que seja aquilo que você vai experimentar. É aquilo que você vai experimentar, aquilo que você vai chamar os amigos e falar, cara, eu fiz isso, foi muito bom. Aquilo que você vai reverberar a favor daquela empresa. E o engraçado é que assim, a gente tem hoje esse discurso, né, de que o cliente tem que ser embaixador da marca, né, e ao mesmo tempo a gente vê movimentos colocando cera naquilo que às vezes até não tinha, né, Rico? Exatamente. Eu falo para você que marketing sem cera, eu tive uma experiência com minha esposa, até estava comentando isso com você. Em 2015, ela fez uma pergunta para mim. E aquela pergunta me trouxe a minha essência. Porque eu sabia, ali eu vi que eu sabia tudo sobre sapato e nada sobre mim. Quando ela fez essa pergunta, eu ouvi, porque eu tinha uma cera, tinha uma máscara ali, menino que foi, desde os 12 anos trabalhou, vai crescendo com umas asinhas que não deve ter, né? E aquela pergunta dela, você vê a importância de quem está do seu lado, que faz perguntas certas, né? E ela fez a pergunta certa e eu não tive como responder diferente do que eu respondi. Mas eu podia ter encerado um pouco mais, feito uma cera e respondi, imagina o que você está falando, a gente já viajou, eu sou um bom marido. Não, eu falei, me perdoe, como que eu posso mudar isso? Ali, Edson, eu vi que eu estava muito encerado. E ali eu resolvi treinar-me. Fiz coach nos Estados Unidos, fiz um monte de treinamentos para que eu aprendesse quem eu era. Eu já tinha feito design de sapato, eu sabia tudo sobre sapato, desde os 12 anos trabalho com isso, mas não sabia nada sobre mim. E aí entra muitos profissionais que sabem tudo sobre direito, sabem tudo sobre a empresa, sobre engenharia, sobre arquitetura, sobre todos os assuntos. Eu sou o CEO da empresa, mas eu não sou o CEO da minha casa. Eu não tenho relacionamento com meu filho, eu tenho relacionamento com meus amigos, faço happy hour com meus amigos, mas eu chego em casa e eu não tenho comunicação com meu filho. Então, o marketing sem cera nos ensina que a vida tem que ser sem cera, para que ela seja vivida de verdade. Tem a legitimidade. Legitimidade e originalidade, né? O seu livro é muito interessante sobre isso. O seu livro fala sobre pessoas, não fala sobre marketing. Porque o marketing se confunde com pessoas, né? Sim, com certeza. Totalmente. Mas me fala, qual foi essa pergunta? Que pergunta? Essa pergunta. Quando o pai dela faleceu, no velório do pai dela, eu recebi uma voz do Espírito Santo. Eu atribuo ao Espírito Santo. E ele falou assim para mim, te coloquei na vida dela para fazer ela feliz. E eu falava isso desde 98, 97, aliás. Nosso casamento foi dia 1º de fevereiro de 97. Esse velório foi dia 13 de dezembro de 96. Nossa. 40 e poucos dias antes do nosso casamento. Ela já havia perdido a mãe com 13 anos e ali o pai 40 dias antes de casar. Que baque, hein? Foi um baque. E aí eu ouço essa voz. E aí eu estava segurando ela, assim, como uma coluna, segurando ela mesmo. Porque ela era muito amiga do pai. Os irmãos dela respeitavam muito o pai, era muito amigo deles. E aí o que acontece? Eu venho fazendo palestra em igreja, falando com meus amigos, Deus falou isso, aconteceu isso. E aí eu caso, monto uma loja e coloco ela para trabalhar na loja. E as coisas vão atropelando sem consciência. Em 2015 ela faz uma pergunta para mim. Você sempre fala isso depois que a gente saiu de uma palestra para casais. Tinha mais ou menos 100 casais, 200 pessoas. E eu conto com aquela cera
Te coloquei na vida dela para fazer ela feliz. Aí a gente entra no carro, ela falou assim, você sabe o que me faz feliz? Aí podia ter aquela musiquinha. Quen, quen, quen. Eu falei, uau, né? Foi um baque, cara. Acho que foi o primeiro feedback forte dela, assim, pra mim, né? E eu falei, eu fiquei mudo. Ali mudou tudo, né? Ela falou assim, desde que você montou a loja, a gente casou, você me pôs pra fazer isso, não era isso que eu queria. Você nunca perguntou pra mim se era isso. Caraca. Aí eu falei pra ela, então, aí depois de esquentar a cabeça e ruminar, processar tudo aquilo, eu falei assim, tá bom, como que a gente vai sair disso agora? Vamos fazer um plano juntos? Me perdoe. O perdão, cara, tira a cera de tudo quanto é lugar. E aí, quando uma empresa pede perdão pro mercado, fiz errado. Às vezes o perdão não pode ser expresso verbalmente, mas mudando a postura, o que eu estou fazendo com o erro é uma forma de pedir perdão. Sim. E ali eu pedi perdão para ela, me perdoe. Ela viu o constrangimento, ela viu o arrependimento. Porque não adianta também eu falar, me perdoe e continuar fazendo a mesma coisa. Sim. Né? E ali, cara, caiu uma grande chave na minha vida que eu resolvi me treinar, porque eu vi que eu sabia tudo sobre aquilo que eu trabalhava e nada sobre o rico. Nada sobre o rico, cara. E quanta riqueza tem aqui, quantos desmandos também. E aí quando você olha para si, aí saiu o livro Poder da Conexão, quando você olha para si, sem máscara, sem cera nenhuma, você vê, nossa, eu sou defeituoso, eu tenho um monte de falha, mas também tenho virtudes. Até porque, né, Rico, quando você reconhece as suas falhas, você consegue traçar um plano para mudar isso. Exatamente. Se você não reconhece, se você meio que disfarça para si mesmo. Eu tive uma pessoa na minha família que uma vez falou assim, eu minto tanto que eu não sei mais quando eu estou mentindo. Fico imaginando o trabalho que dá isso. Não dá. E assim, quando você reconhece os seus erros, é o primeiro passo para você consertar os seus erros. Sim. Né? E aí, cara, foi assim, não estou falando de perfeição, Edson. Não sou perfeito. Aí, olhando para esses meus erros, eu não julgo mais ninguém. Porque quem sou eu para julgar? Atire a primeira pedra quem nunca errou. Né? E aí, olhando para esses meus erros, eu olho assim, cara, não posso mais julgar ninguém. Então, eu amo o meu próximo como a mim. E mesmo imperfeito que sou, eu tenho um Deus que me criou e que mandou um Salvador para me salvar. Cara, eu amo ele sobre todas as coisas. Isso é baseado no versículo, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então veja como o link de tudo isso vai no perdão. E o verdadeiro perdão, ele gera um monte de coisas boas para frente, né? Tira um peso da gente. Com certeza, com certeza. Agora, você falou sobre erro e assim, eu tenho certeza que na sua carreira você errou muito, como eu errei muito, né? Quantas vezes eu acertei só, né? O erro é sempre. Mas, assim, você teve, agora trazendo de novo para o R de resiliência, você teve que ser resiliente muitas vezes. O que você acha em termos de profissional? O profissional, tem muitos profissionais que são resilientes, mas tem muitos profissionais que confundem com insistência. Isso, né? A resiliência tem que trazer aprendizado. A insistência vai fazer você repetir os mesmos erros. A resiliência não é repetir os mesmos erros. A resiliência é fazer com aquilo que você aprendeu voltar a uma forma normal, mas com aprendizado. Então, esse rico saiu de uma corrida de bicicross, que eu tive resiliência na hora que eu caí. E aí eu levantei, por quê? Eu sabia quem eu era, eu tinha treinado. Se você não tem um background, se você não tem repertório daquilo que você está fazendo, talvez você não vai gerar resiliência. Porque talvez aquilo vai mostrar que você não era para estar ali. Mas na hora que eu caio, mostrou que eu era para estar ali e eu não vou desistir. Então eu levanto. Porque geralmente nessas corridas, se você caísse já na corrida eliminatória, não era nem a final, eliminava os 6 primeiros, os 6 últimos, né? Passavam os 6 primeiros. Ali, quando caía, na primeira rampa, inclusive,
Recolhe. Os outros 2 meninos que caíram comigo já recolheram, eu levantei e comecei a pedalar. Não, eu vou chegar em 6º colocado. Então ali mostrou resiliência, porque eu tinha treinado. Eu não cheguei ali do nada, Então a resiliência, ela tem que ter um pouco de repertório. Você saber quem você é, você vai ser resiliente. Você não saber quem você é, você vai ser insistente. Aí você vai repetir erros. Né? E isso vale também para as empresas, né? Totalmente para as empresas. Eu tenho visto, eu vejo muito em mercado, né? Eu trabalhei no ramo calçadista, por exemplo, muitas empresas que repetiram erros crassos, né? Como diz, erros grosseiros, assim, sai de uma feira de sapato, vendendo muito, sai dali rico. Aí o cara acha que ele pode comprar uma caminhonete, a hora que ele sai da feira, pode comprar um monte de coisa, aí não tem o recurso para fazer o pedido. Porque ali tem um pedido, tem uma fumaça. Não tem recurso. Tem uma fumaça. Porque vai ter gente que vai chegar na loja e falar, acho que eu comprei demais, deixa eu cancelar esse pedido. Acho que vai acontecer isso. O fornecedor pode não entregar. Então, tudo pode mudar de acordo... Só que muitas fábricas faziam isso, já torravam aquele dinheiro que nem chegou na mão, fazendo um empréstimo que vai pagar depois. Então, assim, essas fábricas não estão no mercado mais. Porque, assim, a resiliência, você falou uma coisa interessante sobre repertório. A empresa também precisa ter repertório para que ela seja resiliente, né, Rico? Porque eu entendo assim, me corrija se eu estiver errado, mas a empresa, para ela ser resiliente, ela precisa de um tempo. Ela não pode construir resultados imediatos, né, sem ter essa maturidade, né, essa coleção de conhecimento, inclusive dentro desse conhecimento, os erros também, né, para que ela consiga ser resiliente, né? Senão, como é que pode uma empresa ser resiliente e querer resultado em pouco tempo, né? Na verdade, assim, por isso que tem muitas empresas hoje que nascem de franquias, né? Hoje eu fui numa empresa franqueada e a cliente está me falando, nossa, nós tivemos um treinamento, nós ficamos 6 meses pensando, analisando, depois mais 6 meses treinando. Então isso já te traz um background, um repertório daquilo que o cara construiu lá no passado. Você pega uma marca legal que fez uma franquia, ele traz toda aquela resiliência que ele já passou, os ensinamentos que ele vai passar para frente. Mas também tem aqueles que nascem, como eu, de uma loja, mas eu tinha um background lá, trabalhei desde os 12 anos em loja de sapato do meu cunhado, que me ensinou muito, né? Então ali você tem o repertório, mas também tem muitas empresas que começam do nada e dão muito certo. Então assim, o que você faz com a queda que você recebe, que é o que vai te levar para o futuro. Porque ali você pode aprender, ou você pode insistir no mesmo erro. E aí isso me traz a lembrança da segunda letrinha, da intenção, né? Do significado da segunda letra, né? A intenção. Agora, vamos e venhamos. Sem cera, tá? De boa intenção, o inferno tá cheio, né? Eu tenho outra palavra para dar para isso. Então vamos lá. O céu também. O céu tá mais cheio e eu aposto com você. Ah, é? Ai, que legal. Porque a gente compra a frase pronta. O inferno tá cheio de boas intenções. A gente compra. E se a gente ficar nas frases compradas, a gente vai ficar cheio de cera. Mas quando a gente tem um pouco de consciência e repertório, não, mas o céu também tem. Errar é humano, acertar também. Então eu prefiro ver dessa ótica da intenção, eu falo sobre intencionalidade, né? Responsabilidade é a habilidade de você responder tal coisa. Então você tem a responsabilidade sobre aquele assunto, né? E intencionalidade é a habilidade de ter uma intenção boa. Então, se você tem a intenção certa e um projeto certo, a intenção que eu digo naquele momento da resiliência, que eu levanto como intenção, é você ter um destino. Agora, não adianta você ter uma intenção sem ter destino. Aí você está fazendo fumaça também. Né? E
o ego, o orgulho, geralmente te traz um monte de cortina de fumaça e apresenta coisas maravilhosas como se fossem oportunidades, coisas tristes como se fossem oportunidades. É uma cortina de fumaça. Então a cera, assim como um filtro, né, é uma cortina de fumaça para aquilo. O ego apresenta muito isso. Então, se a gente tiver a intencionalidade certa, nós vamos encher o céu também. Agora, o bem intencionado, ele precisa fazer valer para ir para o céu, né? Ah, não, mas é assim, não depende das suas intenções, você vai para o céu ou para o inferno. Uhum. Depende de você aceitar aquele que é nosso Salvador. Uhum. Não é por muitas obras, é por graça. Sim. Né? Então, assim, eu falei aqui sobre isso, não é sobre a minha intenção, é sobre a intenção do Criador de nos dar uma vida eterna, né? Mas é assim, olhando para esse copo meio cheio, né? Uhum. Eu posso dizer que o céu também está cheio de boas intenções. Sabe por que eu trouxe até essa questão da boa intenção e do inferno, fazendo uma analogia, inclusive, aliás, trazendo uma frase já muito, muito batida, né, como você falou, porque a gente vê, por exemplo, nós estamos aí num período bastante crítico no âmbito político, né? Totalmente. E eu acho que não caberia aqui a gente falar muito sobre política, mas assim, a gente vê, porque também tem o marketing político, né? A gente vê muita coisa disfarçada, né, de boa intenção, né, Rico? A gente vê muitas ações de muitos políticos que aparentemente é bem intencionado, mas se você descascar um pouquinho ali, tirar um pouquinho da cera, você vai ver o que realmente tem por trás disso. Na verdade, você não pode defender ninguém hoje. É. Não tem como defender. É indefensável. Porque você não anda com a pessoa. Uhum. Quando eu fui candidato a vereador aqui 2 vezes, eu fui 2 vezes candidato. Eu tive um cliente de uma cidade, na época eu estava vendendo sapato ainda. Pô, Rico, mas você vai entrar nisso? Se você tiver um filho passando fome, alguma coisa, você vai entrar na onda dos caras. Eu falei, cara, você não entre nisso. Se você pensa desse jeito, não entre nisso. Você não entre nisso. Isso revelou seu caráter para mim. Porque com um salário de vereador, eu não vou passar fome. Então já muda esse discurso aí. Então, assim, as pessoas estão vinculadas às circunstâncias, eu mudo meu caráter. E o marketing sem cera, ele revela caráter. Uhum. E falando em caráter do marketing sem cera, a gente vê empresas que querem realmente servir. Claro, toda empresa tem o objetivo racional do lucro como um fim, né? Mas muitas delas têm o lucro como meio para crescimento e continuidade. Isso são as escolas, né, da administração que a gente vê. Mas a gente vê muitas empresas assim desejando pura e simplesmente vender. O entregar, o servir depois da venda, isso daí sempre fica um pouco para depois, num segundo plano. Você entende que realmente aí é que entra a intenção, sim, certo? Mas aí tem não só a intenção da pessoa jurídica da empresa, mas tem as pessoas físicas por trás da empresa. Sim. E a gente vê, muitas vezes, um grupo de pessoas físicas trabalhando para uma pessoa jurídica e, digamos, avalizando isso, né? Como é que você trabalha? Você que tem essa intimidade com as empresas, você deve se deparar com isso, né, Rico? Muitas vezes. Assim, uma frase que me persegue, assim, trate todo mundo como se fosse um cliente. Trate todo mundo como se fosse um cliente. Essa frase é forte para mim porque eu trato o cliente como razão. Ele não é a razão, ele é a razão de todo o processo. Então, se você tem a intenção na sua comunicação, no seu marketing, como persuasão, persuadir o cliente até ele comprar, ou você tem uma intenção de persuasão, uma intenção para venda, mas você tem uma intenção de servir o cliente, a intenção parece a mesma, de venda, mas ela parece a mesma, mas não é parecida.
Porque o servir vai te fazer embaixadores, vai te fazer perenidade, vai ter constância, vai ter resiliência. O servir. Eu tive uma história aqui em Itu de quase mais de 20 anos de loja de sapato. E depois que eu vendi a empresa, muitas pessoas me mandavam no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, volta, Rico, venha de novo, volta para cá. Tanto que a gente mudou daqui, porque eu falei, vou ter muita gente querendo que eu volte. E ali eu virei uma página mesmo. Não virei a página para o sapato, eu posso fazer outra coisa com o sapato ainda. Mas, para a loja, para aquele sentido daquilo que eu estava vivendo como loja, eu virei a página, porque também eu fiz um acordo lá em 2015 com a minha esposa, naquela pergunta que ela fez. Sim. Então, assim, qual a sua intenção de verdade? É servir para gerar uma experiência, não uma experiência fake, não uma cera. Eu vejo assim, esse dia, Edson, eu vejo em todos os lugares como a empresa trata o cliente. Então eu parei numa estrada e abasteci meu carro. Depois que eu abasteci o carro, eu saí, aquela saída toda esburacada. Aí eu falei para minha mulher, olha, isso aqui é o pós-venda. Eu acabei de comprar o combustível ali e olha o que está me entregando de pós-venda. Cara, eu tive que parecer a lua. Era só cratera na saída. Então assim, eu não estou nem aí para o que você está fazendo, porque você está saindo. Você está saindo, se dane você. Você já abasteceu aqui, vai aí, ó, se vira aí. Você tem que vir com um Jeep 4x4 aqui da próxima vez. Então assim, é mais ou menos isso, é o que você entrega. E a sua promessa, o cliente vai entender. Mas só Deus vai entender a sua entrega. De verdade. Aquilo que você está fabricando. Sapato, por exemplo, são 70 itens. Poucos itens, poucos insumos aparecem. Eu já comprei sapato em loja de sapato, a mesma marca. Esses dias eu pus um sapato que eu gosto, que é uma fábrica maravilhosa. Pus no Stories, porque o sapato é maravilhoso, é o que eu estou usando aqui. Mas eu comprava uma marca que eu comprava na loja. E eu gostava da qualidade do sapato. Aí um dia eu compro na internet o mesmo sapato, a mesma referência. E aí eu percebi que ele colocou entre solas, ele colocou palmilhas com baixa qualidade. Eu sentia todos os gomos ali da sola no meu pé. O cara para vender, o cara do site comprou 20 mil pares, 5 mil pares. Quem que vai reclamar? Aí ele baixa R$2 numa sola, ele baixa R$1 na entressola, ele baixa R$1 ali, a sola, ela tem uma composição com PVC para dar estrutura. Então ela tem ATR mais PVC. Quanto mais PVC, mais dura ela fica. Porque você tem que ter um equilíbrio entre PVC e o TR, e aquela borracha. Se ele põe mais PVC, ele baixa o custo. Mas ele tira a qualidade. E aí ele fala assim, cara, eu economizei R$10 por par em 5 mil pares que eu vendi. Quer dizer, ele ganhou R$50 mil vendendo a mesma coisa. De mais margem, de mais lucro. Quer dizer, ele só pensou no lucro. Ele só pensou naquilo que ele vai pôr no bolso, não naquilo que ele vai pôr no coração dos seus clientes. Ele me perdeu como cliente. Porque, e essa fábrica que eu trabalho, que eu uso hoje, não mudou nada desde o começo. Porque não adianta, né? Tem a questão da recorrência, né, Rico? Sim, recorrência. Em algum momento a gente percebe que aquilo não é exatamente aquilo que eu havia comprado anos atrás, né? Edson, quando eu visitava a fábrica, quando eu tinha loja de sapato, eu visitava fábricas de sapato, eu levava caixa de bombom, aquele saco de bombom, meio rosa, meio pink, levava. E eu chegava nas meninas que estavam trabalhando na fábrica, que elas sabiam quem eu era, elas sabiam que era o Rico Machado. E eu levava ali. Nunca nenhum lojista fazia isso. Eu fazia isso, sabe por quê? Quando elas viam a palmilha Rico Machado, elas colocavam uma escola. Elas costuravam melhor, elas tinham carinho por mim. Então, assim, como eu trato o meu cliente, é como eu trato o meu fornecedor. Porque o meu fornecedor é meu cliente também. Porque eu vendo a ideia dele vender para mim, com qualidade. Então, a média de sapato chega a 3% de defeito. E eu vendia a média de 400, 500 pares na loja por mês, e tinha mês que não tinha defeito.
Então era um mês sim, um mês não, 2 pares de defeito. Muito menos do que a média. E quando chegava cliente, eu não argumentava, esse sapato você usou errado, não, troca. Aí eu levava para o fornecedor e ele trocava para mim, que era muito baixa a incidência de defeito. Então olha aqui, quando você tem uma 3D, né? Você tem a dimensão do cliente, a dimensão da empresa, a dimensão do fornecedor, porque é ele que vai entregar para o cliente. O meu fornecedor que vai entregar para o cliente na época da loja. Entendi. Agora, me fala uma coisa, a gente está falando de resiliência, intenção e agora constância. O que constância significa para uma empresa? Constância são ações diárias de pequenas, ordinárias ações que transformam em extraordinário. Qual a ação ordinária de um avião? Vamos checar os instrumentos, vamos checar o tanque de combustível, vamos checar os pneus, vamos checar o motor para que o avião faça algo extraordinário, que é voar. Aquelas 10, 20 toneladas levantar voo com o ar. Um voo contrário, o vento contrário. Então, assim, as ações ordinárias, elas têm que ser feitas todos os dias, constantemente. São os KPIs, né? Muitas pessoas falam, são as variáveis. E as variáveis que vão fazer diferença na vida do seu cliente ou, naturalmente, na vida da empresa. E você faz uma relação direta entre o pós-venda e a constância de atitudes de uma empresa? Entra a cultura, né? Vamos falar de cultura, sobre isso. Cultura... Edson, eu tenho visto muitas empresas que gostam daquele selo GPTW, Great Place to Work, e é muito interessante, elas colocam aquilo, né? Colocam no cartão de visita, colocam no site, colocam nas capas. Só para alinhar para o nosso espectador, né? GPTW. Que são as empresas que são aí, que tem, digamos, o aval de uma entidade isso, como especializada, ISO, né? Isso, mas para realmente empresas avaliadas positivamente para o trabalho, né? Sim. Para o trabalhador. Não vamos desmerecer esse selo é extraordinário. Sim. Uma empresa, para ter esse selo, tem vários processos para entrar, assim como o ISO 9000. Sim. É qualidade mesmo daquele ambiente de trabalho. Mas não adianta eu ter um selo do GPTW na parede da minha empresa se eu não tenho um selo de qualidade no coração do meu cliente. Aí eu vou virar um monstro cabeçudo com bracinho curto. Eu pego aqui o meu ego, eu sou GPTW, mas eu não atendo você, não. Mas eu não tenho braço para te ajudar. Então isso para mim é uma anomalia. Então assim, eu acho que devia ter um selo de qualidade no atendimento. A gente tem um selo de qualidade no atendimento hoje, né? Tem aqueles Reclame Aqui, tem as estrelinhas do Facebook. É muito engraçado, até ter um episódio, quando eu tinha loja, tinha mais de 100, 5 estrelas, né, no Facebook. Eu gostava de ver aquilo, sempre estava ali vendo os comentários dos clientes, né? E aí o negócio caiu para 4,9, 4,8, alguma coisa assim. Aí eu fui ver, a mulher me deu 2 estrelinhas. Aí eu vi quem era, liguei para a mulher. O que aconteceu, né? Aquilo é uma métrica para mim, eu não estou perguntando para ela por que a senhora fez isso, não. O que aconteceu que eu posso mudar, certo? E ela era de Sorocaba. E ela ligou para mim, falou assim, eu não sabia quem era ela, né? Mas daí depois eu descobri que ela ligou para mim e ela falou assim, eu vi esse sapato que chegou aí e tal, tem o número tal? Eu falei, tem. Eu vou aí então, eu tô saindo de Sorocaba hoje. Quer que eu guarde? Não precisa guardar. Ela chegou, não tinha mais o número, vendeu. Ela falou para mim, não precisa guardar. Aí eu falei, mas a senhora falou para mim não precisar guardar. Então, mas aí eu fiquei chateada e dei essa nota aí. Daí eu não perguntei para ela, então tira essa nota, põe outra nota. Ela não fez isso, ficou até o fim. Mas é engraçado, porque isso também não é uma métrica de vaidade. Eu só queria saber o que aconteceu com ela. No fim, deram uma risada, né, tudo. Mas eu queria tirar dela essa má impressão, né? Isso foi feito, graças a Deus. Mas isso requer todo esse trabalho que a gente faz de atendimento, principalmente do pós-venda. Eu estou batendo um pouco na tecla do pós-venda, porque eu acho que, me parece que é assim, é quando
as coisas vêm à tona, né? A verdadeira intenção vem à tona, né? E se você não tem uma constância de propósito nesse momento, a empresa acaba meio que ficando vulnerável, né, aos ataques, por exemplo, do público, quando tem algum erro, coisa e tal. Porque eu costumo dizer o seguinte, Rico, não sei se você concorda comigo, mas quando você tem um atendimento de qualidade, você já imprime, vira a sua impressão digital isso. Que significado, né? Isso. E aí, quando você chega no cliente, eu me lembro assim, eu acho que um dos melhores elogios que eu já recebi na minha vida foi quando eu errei e um cliente meu falou assim, você pode. Eu falei, putz, eu posso? Fiquei muito feliz com isso, porque ele falou assim, cara, você atende legal a gente? Pô, errou, tudo certo. Sim. Eu achei, assim, linda a compreensão da parte dele, mas eu também fiquei muito feliz porque aquilo para mim foi um elogio. Porque, e tira um peso, né? Mas por quê? Porque, assim, ele via que eu tinha algum esmero para aquilo que eu estava fazendo. Então, mas aí que tá, essa questão da constância, ela traz a credibilidade, sim, você não acha? Total. E a credibilidade, cara, não é um selo GPTW que você compra, não é comprada de uma hora para outra, é constância. E a constância, ela faz parte do caráter. Vamos falar sobre caráter de novo, sobre cultura. E não adianta, cara, a credibilidade ela tem que passar pela aquela placa lá de visão, missão e valores. Aquilo tem um significado muito forte se a empresa tem uma cultura forte. Eu me lembro a primeira palestra que eu dei, Edson, eu era representante de uma fábrica, não vou falar a fábrica, mas eu era representante de uma fábrica. E naquele tempo estava tendo foi 2008 ali, estava tendo muita inadimplência de cliente. Aí eu pedi para a fábrica, vamos fazer um PDD, previsão para devedor duvidoso. Isso devia ter lá, porque os representantes pagavam a conta. Naquele ano eu paguei muita conta de cliente que não pagou. E aí eu propus para a fábrica. Aí eu representava os representantes. Eu era o embaixador dos representantes, então eu tinha uma hora de falar ali, né? Eu era o representante da ideia para a diretoria. E aí eu vou lá na frente, estava ali bastante gente, 200 pessoas ali, tinha funcionário, tinha colaboradores da empresa, familiares dos donos ali, bastante gente, diretores, né? E aí eu vou lá na frente e eu falo assim, começo a falar sobre o que a gente estava propondo e cito a missão, visão e valores da empresa. Aí um olha para o outro, de onde ele tirou isso? Os próprios donos não sabiam o que estava escrito na placa. Meu Deus. Na placa que eles viam. Aquela placa estava na entrada e eles não lembravam nem daquilo. Quer dizer, uma peça de marketing. Sim. Então, aí o que aconteceu? Eu briguei muito nessa fábrica por qualidade, até quando meus clientes, quando eu saí da fábrica, foi insustentável, foi muito assim. Vou contar, olha só, um exemplo sobre qualidade e sobre caráter. Essa fábrica, eu passava toda semana, assim, eu tinha uns 40 pares de defeito, porque eu viajava muito, vendia 2.000 pares por semana, 1.000 pares. Eu chegava no cliente, tinha, Ricardo, Rico, tem 2, 3 pares de defeito aí, faz a nota lá, vou levar, porque eu passo da fábrica e deixo lá, que era meu caminho. Toda semana, 40 pares de defeito, meu carro vinha lotado de sapato com defeito. Deixava na fábrica, não resolviam a maior parte dos defeitos. E aí, muito triste isso. Eu comecei a brigar pela qualidade, porque aí eu tinha feito design de sapato. Então eu via que ele não colocava aquela pedra que ele falou que estava no mostruário, aquela pedra não foi aquela que ele colocou, ele fez mais barato. Então eu via essas coisas. Material, eu falava, esse não é o couro que eu vendi. Eu queria aquele couro do mostruário. Eu vi no cliente, mas o cliente não vai saber, cara, mas eu estou sabendo. E aí, Edson, me veio uma fábrica do Sul. Uma fábrica que fazia sapato para Christian Dior, Ralph Lauren, Donna Karan, Nova York, Aldo, as melhores marcas de sapato, Nine West, eles faziam sapato há 60 anos exportando. Só exportação, 10.000 pares por dia de exportação. E aí eles fazem um crivo, né? Vão colocar um representante no estado de São Paulo, vão procurar o melhor representante, né? E eu passei por 50, tinha 50 para uma vaga. E eu fui chamado.
E eu virei o representante. Sapato maravilhoso. E eu comecei a vender aquele sapato, eu vendia outra também. Aí eu comecei a ver, meu Deus do céu, a qualidade que tem aqui, eu preciso tomar uma decisão. Senão eu vou atrapalhar a venda de uma e da outra. E sair da outra. Aí meus clientes falam que eu fui o mártir da qualidade, porque hoje eles têm qualidade. Eu fui o mártir da qualidade. Mas olha que interessante. Eu nunca recebia uma ligação do dono da fábrica falando assim, Ricardo, me desculpe, você trouxe 40 pares de defeitos essa semana aqui. Mas 5 meses depois que eu comecei a vender aquela fábrica do Sul, me liga o dono da fábrica. Eu só falava com o filho dele. O filho dele era meu amigo, era o diretor de vendas, estava sempre lá no Sul, minha mulher ia comigo, ele cedia a casa dele em Gramado para eu dormir. Os representantes falavam assim, onde você está, Rico? Eu estou na casa de um amigo. Não estou mentindo, estou na casa de um amigo, mas eu não podia falar que estava na casa do dono da fábrica, porque senão todo mundo queria ir lá, porque eles estavam pagando hotel. E ele cedia para mim a casa dele em Gramado. E me liga o pai dele um dia, eu não conhecia o pai dele ainda. Aí ele falou, Rico, aqui é Donato. Puxa, seu Donato, o senhor é uma lenda, nunca vi o senhor, tá, prazer e tal. Rico, eu estou ligando para te pedir perdão. Do que, seu Donato? O senhor está ligando para pedir perdão? Não, tu mandaste aí um par de sapato com defeito 5 meses depois das minhas vendas. Tu mandaste um par de sapato defeito? Falei, seu Donato, isso é uma coisa natural. Não é natural, nós fazemos sapato, não defeito. Olha a cultura. Olha que legal. Olha a diferença. Então é isso. Eu queria trazer isso de intenção. Intenção. Ele ligar para pedir perdão. Olha, os duas fazem a mesma coisa, Edson. As duas fazem sapato. Mas um estava preocupado com aquilo que o cliente ia sentir. Ele tinha uma alma de aço no sapato de salto alto que dava aquela segurança na mulher andar. Ele tinha cuidados que só um design de sapato sabe que aquele produto tem. E assim como eu também colocava no meu produto. Então eu ia comprar um sapato e falava assim, não gostei essa palmilha, não vai respirar. Essa taloneira, esse forro não vai respirar. Eu quero que você use o forro Laipolerina, que é um italiano que tem poro. Aí o cara trocava. Então, assim, você ter esse cuidado, porque aquilo que o cliente vai sentir, não pelo preço. Uma vez eu cheguei numa fábrica de sapatilha em Jaú, a dona estava lá com o marido, e eu estava vendo o preço, eu falei, não, você pode fazer R$2 mais caro, não tem problema. Ela olhou assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo um lojista falando que eu posso aumentar o preço. Eu falei, mas eu quero qualidade, eu não quero preço. Você pode aumentar, porque eu sei que vai aumentar. Se você colocar esses produtos, esses insumos que eu estou pedindo, vai aumentar. Então, por favor, pode aumentar, não tem problema se aumentar. Ele tinha gordura, mas eu queria que ele também tivesse qualidade na venda dele para ele estar vivo e me atender bonitinho, né? Entregar na hora certa. E agora, eu não sei, mas... Isso é constância, né? Exatamente. E aí a gente fala de resiliência, intenção, constância, e eu acho que é oportuno agora falar da última letrinha, né? Originalidade. Como é que você vê essa questão da originalidade? Porque a gente vê muita gente copiando, né? Quando você copia boas coisas, está tudo certo, né? Sim. Mas assim, você, ao mesmo tempo que você copia, você deixa de ser legítimo de certa forma. Eu costumo dizer assim que quando você conta uma mentira, né? Dizendo que o seu produto é o melhor, por exemplo. Nossa. Se você tem aquilo como transforma aquilo numa obsessão em transformar a mentira numa verdade, tá tudo certo, né? O problema é quando você quer validar a sua mentira, né? Aí a gente traz essa questão da originalidade, e você passou por isso, né? Principalmente nesse ramo de sapatos aí, com a questão de um copiar o outro. Como é que você vê essa questão da originalidade? Como é que você aplica? Porque você fala que o significado de ser rico é um pouco dessas coisas. Sim, é um pilar. Esse pilar da originalidade, como é que é para o ser humano e para a empresa? A originalidade, ela é baseada assim, nós somos originários, a palavra de Deus diz assim, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Se eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou originário dele. Então, de certa forma, eu sou um designer, porque ele é o design de tudo. Tudo que você vê nasceu dele. Sim. Com uma graça muito grande, né? Então, se nós somos imagem e semelhança dele, eu sou um designer.
Então, desde pequeno, assim, não de pequeno, mas de quando eu comecei a ter consciência, eu pensei que criatividade vem do Criador. Criatividade é inerente de cada ser humano. Você vê o Romero Brito, você vê o Paulo Lara. O Paulo Lara fez algo extraordinário, do jeito dele, ele não precisou fazer de ninguém. Então, às vezes, você vê a coisa simples, com a intenção certa, ela é originária. Ela tem originalidade, ela tem a criatividade. Então, a originalidade, ela não briga por preço. Ela briga por valor. Ela mostra seu valor. Ela mostra sua essência. E aí, voltando, né, porque aqui quem está assistindo talvez vai lembrar de mim com a loja de sapato, mas voltando na loja de sapato, na época que aqui acabou a água, todas as lojas, eu lembro que eu descia no centro para almoçar, eu colocava meu carro em ponto morto ali na Capitão Fleming, a Floriano Peixoto, ia sem parar. Não tinha gente na rua. E eu tive um crescimento de 70%. Qual é o motivo desse crescimento? Porque a gente atendia as pessoas como um consultório de psicólogo. A gente atendia com café, com bolo. A gente fazia massagem no pé da cliente. Eu me lembro de uma cliente que era muito especial, de um homem muito especial, a mulher dele morreu, faleceu. Ela foi na loja comprar sapato na sexta-feira e ela tinha um probleminha no pé, ela tinha diabetes, ela perdeu alguns dedinhos ali, e na primeira vez que eu fui atendê-la, que ela entrou na loja, ela estava reclamando da vida. E uma semana antes entrou uma menina que tinha tido AVC, de cadeira de roda, a mãe empurrando. Aí eu vi aquela situação, fui lá conversar com ela, peguei um sapato de bico mais largo, porque eu vi que o pé dela estava precisando de um sapato não bico fino, e conversando com ela, e ela reclamando, e eu falo para ela, a senhora está reclamando, mas eu vi a senhora entrando aqui, andando, normal. E a semana passada veio uma cliente aqui, andando de cadeira de roda. O marido dela estava atrás dela, fez assim, né? Me deu aval. Cara, que bom que você falou isso, porque eu não aguento mais essa mulher reclamando. E aí passou 2, 3 anos, 4 anos, ela comprando na loja, ela vinha toda semana, ficou simpática, gostou daquilo que eu falei, né? E quando você deve ter falado do jeito muito certo, porque você arriscou bem. Arrisquei. Né? Arrisquei tomar uma chapuletada, né? Arrisquei. Eu vi que era a hora de falar, eu acho que nem ela aguentava ela reclamando. Nem ela aguentava, então ela caiu a ficha, né? Mas quando ela faleceu, cara, eu fui na hora pro velório, fiquei sabendo, fui na hora pro velório. E lotado de gente. Ela era muito conhecida, o marido dela muito conhecido. Ele saiu do meio de todo mundo, veio me abraçar chorando e falou assim, sua amiga morreu. O que eu vou imprimir na vida dos meus clientes, Edson? Como eu fico triste quando eu vejo loja que reclama de venda, mas não faz nada pelo cliente de verdade. Como ver as empresas que dizem que fazem tal coisa pelo marketing. Cara, para com isso. Ah, dias melhores, você vai ter dias melhores se você comprar um tal carro. Cara, não é isso. Então, assim, sirva, servir. A Bíblia diz, maior é o que serve. Jesus nos serviu com a vida. Ele é o maior. Nome sobre todo nome, diz a Bíblia. Então, assim, servir é o meu em tudo que eu faço. Servir é em tudo que eu faço. Então, deixa eu aproveitar esse momento. Isso é originalidade. Esse momento de emoção que Emocionei. Está nos seus olhos. E não é a primeira vez que eu vejo isso em você, né? A gente sempre conversa. Então. Você acredita, vou juntar, vou fazer vou correr o risco aqui de juntar os nossos conceitos. Uau. Tá? O conceito o significado de ser rico com o marketing sem cera. Perfeito. Você acredita que uma empresa que tenha resiliência, boas intenções, uma constância de propósitos e originalidade em suas ações, ela naturalmente pratica o marketing sem cera? Eu creio que sim. Mas tem um ponto dessas palavras, porque se a intenção não for perfeita, se a intenção não for servir de verdade, não adianta você ter resiliência, não adianta você ter constância, e a originalidade, aonde vai vir isso? Então, talvez as vogais sejam mais fortes do que as consoantes.
Sim. A intencionalidade e a sua originalidade tem que ser mais forte do que a sua resiliência e a sua constância. Porque elas que vão ditar essa palavra de forma verdadeira, sincera. Isso, muito bom. Legal. Bom, Rico, eu queria fechar esse nosso bate-papo já é tão assim profundo que a gente não vê o tempo passar, né? Eu penso assim que o rico responde a pergunta como as pessoas devem ser, né? O marketing sem cera tem o propósito de sugerir como as trazer consciência, né? Como as empresas devem agir. Né? Você acredita que as empresas conseguem praticar o ser rico de uma forma assim natural, ou elas precisam de um direcionamento? Porque eu sei que você, por exemplo, já foi na Jumac, né, do nosso querido Juliano. Que prazer. Você deu uma palestra lá justamente sobre isso, sobre o significado. Muito inclusive bom. A palestra chama O Significado. Sim. Eu peguei embalo na sua palestra, fiz uma outra palestra chamada A Missão. Que legal. Né, para a gente dar continuidade naquilo que você plantou lá. E você acredita que realmente as empresas conseguem fazer isso naturalmente ou precisam de um direcionamento? Precisam de direcionamento. Não tem como, né, Rico? Não tem como, porque para trazer consciência você tem que ter um direcionamento. Mas o direcionamento está linkado à vontade dos diretores, à vontade dos proprietários, à vontade das pessoas de fazerem acontecer. Não adianta, de novo, tem que tirar a cera para que faça acontecer a vontade de chegar num patamar melhor do que aquele que eles estão. Então, assim, eu estou agora programando fazer um curso do significado de ser rico, que vai ser com vídeo. Mas se não tiver direcionamento e vontade de fazer, não adianta. Não vai chegar. Aliás, quantas consultorias são pagas e pagas e pagas? Aliás, quantas empresas de consultoria maquiaram balanços? Eu nunca imaginava ter cera numa empresa de consultoria da Big Five. Nunca imaginava isso. Caraca, isso é uma surpresa que você está me É só você ver as manchetes de grandes empresas que maquiaram os balanços de grandes empresas que agora está a justiça trabalhando. Então, assim, maquiar não dá certo. O balanço um dia chega. E o balanço vai pender para o fechamento daquilo que está errado, se houver justiça. Então, assim, a nossa missão, a minha missão, a sua missão, é trazer um pouco de consciência. Nós não somos perfeitos, Edson, nunca seremos. Mas da consciência a gente tem que buscar um óleo que talvez jogue um tempero nisso tudo e mude a engrenagem da sociedade, porque eu não vou transformar todo mundo, você não vai transformar, mas um a um. Eu tive uma visão há uns 3 anos atrás que eu estava num balancinho. Sabe o que é balancinho? É aquele negócio que você coloca uma chapa de couro ou uma chapa de aço e aperta um botão e ela vai fazer uma estampa de alguma coisa de aço. E ali eu colocava uma placa grande e saiu um monte de garfo torto. No sonho, tive um sonho. E 4, 5 vezes eu fiz isso e saiu tudo torto. Aí eu peguei uma chapinha que dá para fazer um garfo. O garfo saiu perfeito. Aí eu ouço aquela voz do velório do pai da minha esposa. A mesma voz do Espírito Santo. É um a um. Muitas pessoas falam, já transformei 10 milhões de pessoas. Cara, transformou mesmo? Ou isso é cera? É um a um, é olho no olho. Essa pessoa que você vai transformar tem que ser também um instrumento de transformação. Porque um garfo é um instrumento. Se eu faço um monte de gente todo torto, ele não vai transformar o outro. É um instrumento que não vai ter serventia. Agora, se eu faço um a um, one on one, aí eu acho que é um marketing sincero. Legal. Rico, a gente vai ter que terminar, mas eu queria que você desse suas últimas considerações aí sobre o significado de ser rico.
eu creio que o significado de ser rico, assim como o marketing sem cera e o poder da conexão, estão vinculados a uma frase que eu falo desde o poder da conexão, que eu coloquei no outro também, e coloquei no terceiro. Aliás, eu tenho um livro que vai ser lançado no final do ano, que chama Deu Errado. Foram as histórias que me desenharam, que foram só um período da minha vida, que me desenharam, os erros que me desenharam. Então, o Deu Errado é um instrumento de designer. Uhum. E essa frase é: a excelência não está na grandeza das posições, mas em desempenhar com grandeza a posição que você está. Uhum. Qual seja a sua posição, desempenhe com grandeza. Não queira a grandeza das posições, mas desempenhe com grandeza a posição que você está. E a grandeza é viver sem cera. Uhum. Eu acho que é essa a mensagem que linka o seu livro naquilo que eu li também e naquilo da verdade, né? Desempenhar com grandeza. Legal. Acho que a grandeza e a nobreza, ela faz parte da marketing sem cera. Legal. Rico, muito obrigado. Eu que agradeço, Edson. Agradeço demais sua presença aqui, foi um prazer enorme, sempre é um prazer encontrar com você aí. Obrigado. E a gente sempre está se encontrando aí nas organizações, né, nos eventos. Legal. Aí, foi muito bom. Você precisa ir comigo na board. Vou sim. No próximo evento eu vou te convidar. Legal. Uma board day. Vamos sim. Tá bom? Vamos sim. Um abraço. Gente, muito obrigado também pela sua audiência e a gente vai ficando por aqui. Valeu!